Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Beyond the Sky, lançado em 2018. O filme começa com um flashback da infância de Chris. O jovem Chris era apaixonado por filmar sua família com uma câmera de vídeo. Uma noite, esse hobby inocente documentou um evento que mudaria sua vida. Chris gravou uma acalorada discussão entre seus pais que escalou rapidamente, terminando com sua mãe deixando a casa em um acesso de raiva. O menino seguiu ambos com sua câmera em mãos e foi aí que ele viu seu pai ajoelhado no chão em meio a uma luz estranha, enquanto os postes de luz ao redor dele piscavam. Esta foi a última vez que Chris viu sua mãe. Ela nunca mais voltou para casa. Seu pai acreditava firmemente que ela havia sido abduzida por alienígenas, uma alegação que Chris nunca aceitou. Impulsionado pelo desejo de descobrir a verdade, o protagonista decide criar um documentário focado em desmascarar histórias de abdução alienígena. O cara é o Padre Quevedo dos aliens. Para ele, tais histórias não são nada mais do que ilusões ou interpretações erradas de eventos reais. A fim de reunir material para seu documentário, Chris participa de uma conferência criada com o intuito de dar uma plataforma para pessoas que afirmam terem sido abduzidas por alienígenas. Lá eles participam de sessões de terapia para compartilhar suas experiências. Chris organiza uma entrevista com Adam, um homem que afirma ter sido abduzido. Adam descreve vividamente sua abdução, contando sobre uma luz ofuscante e a presença de figuras estranhas e sombrias. Nosso documentarista, mantendo seu ceticismo, sugere que a experiência de Adam pode ter sido um sonho ou um pesadelo, em vez de um evento real. Adam, se sentindo irritado por isso, acusa Chris de ser como todos os outros que o chamam de louco e coisas do tipo. Nisso, uma moça chamada Emily interrompe Chris e diz que ele não poderia ficar duvidando das pessoas assim, afinal elas estavam compartilhando algo muito íntimo com ele e, enfim, ele não devia ficar duvidando dos relatos das pessoas. A jornada de Chris no mundo da galerinha ufóloga continua, levando-o a uma exposição de arte onde ele encontra uma mulher exibindo uma escultura de um alienígena. Intrigado, Chris questiona a mulher perguntando como ela poderia esculpir um alienígena sem nunca tê-los visto. A artista explica que seu trabalho é baseado em descrições dadas por pessoas que afirmam terem sido abduzidas. Ou seja, esses malucos, quer dizer, esses respeitáveis cidadãos ofereciam a descrição necessária. Chris então visita outro encontro acompanhado por seu cinegrafista, Brent. Aqui a galerinha dos ETs se reúnem para uma terapia em grupo. Chris observa silenciosamente a sessão do fundo da sala. O grupo ouve vários oradores compartilharem suas experiências. Quando Emily, a moça que Chris conheceu antes, enquanto entrevistava Adam, sobe ao palco, ele fica bastante curioso. Emily se apresenta ao grupo e começa a contar sua história de abdução alienígena. Chris é cético, especialmente quando Emily revela que foi abduzida mais de uma vez, primeiro aos 7 anos e depois novamente aos 14. Ela está prestes a completar 21 anos e teme outra abdução, pois parece acontecer a cada 7 anos. Como os outros, ela não tem muitas memórias sobre como foi a abdução, sabe? Então, após a sessão, Chris tenta falar com Emily, mas seu encontro anterior a deixou desconfiada e com ressalvas em relação a ele. Ela dispensa o rapaz e sai, o que serve para deixá-lo ainda mais curioso sobre ela. Mais tarde, enquanto Chris e Brent voltam para casa, o clima entre eles é bem descontraído, cheio de piadas e risadas. De repente, o clima muda quando Brent, que está dirigindo, acredita ter atropelado algo. Assustado, ele para o carro. Chris, com uma lanterna na mão, sai para investigar, mas encontra nada além de sangue na estrada. Eles são surpreendidos por um porco que surge repentinamente à beira da estrada, causando pânico em Brent. Enfim, os dois riem dessa bobagem e depois voltam para casa. Já estando em casa, os dois olham as imagens que capturaram. Brent reproduz o vídeo pausando em um frame que revela uma figura misteriosa, vestindo um manto negro atrás de Chris. O protagonista fica confuso em relação àquilo e não consegue descobrir o que é aquela coisa. Logo depois, Chris e Brent retornam à casa da mulher que esculpiu a obra de arte alienígena, que lhes mostra um dispositivo misterioso cuja finalidade era roubar e apagar as memórias das pessoas. Ela explica que o dispositivo pertence a Emily e foi encontrado em seu pescoço depois que ela supostamente foi devolvida pelos alienígenas. Com essa nova informação, Chris e Brent decidem visitar a moça, esperando que ela possa fornecer mais informações pertinentes para eles. Ao chegar à casa de Emily, eles a encontram envolvida em uns projetos de arte.
Ok, ela gosta de arte, você sabe o que o artista fuma, né? Por isso que veio ET, cara. Pronto, caso resolvido, desliga a câmera. Chris faz um esforço para conquistar a confiança de Emily e eventualmente ele a convence a falar mais abertamente sobre o caso. Emily mostra a Chris um vídeo dela passando por hipnoterapia, sendo que o objetivo era fazer ela lembrar do que passou quando foi abduzida. De todo modo, quando Chris menciona o dispositivo que rouba memórias, Emily reage de maneira estranha, indicando estar relutante em envolvê-lo em tudo aquilo, pois acreditava ser perigoso. Naquela mesma noite, eles invadem a casa da mulher de antes para roubar o artefato misterioso. E depois, quando já estão no carro, algo estranho acontece. Uma luz misteriosa brilha, intrigando tanto Chris quanto Branch. Ao chegarem em casa, eles dão uma olhada nas imagens das câmeras na esperança de entender o que era aquela fonte de luz misteriosa. Para a surpresa de ambos, eles descobrem que inexplicavelmente pararam por mais de 2 horas, sendo que eles não tinham lembrança alguma disso ter acontecido. No dia seguinte, Chris e Branch revisitam Emily. Chris compartilha suas recentes experiências estranhas e a assegura de seu compromisso em protegê-la e, claro, descobrir a verdade. A jovem diz ao documentarista que queria retornar à sua casa de infância, acreditando ser o único lugar que poderia ajudá-la a entender melhor tudo o que estava acontecendo. Ela convida Chris e Branch a acompanhá-la e eles concordam. Ao chegarem na cidade natal de Emily, eles são recebidos por um homem idoso, que era meio que uma figura paternal para a moça. O senhor diz que há um ritual capaz de proteger Emily de ser levada pelos alienígenas. O ritual, repleto de tradição e mistério, começa e depois de um tempo temos um momento místico. Primeiro o trio recebe uma bebida em uma tigela, Emily bebe primeiro, depois passa a tigela para Chris, instigando-o a beber também. Após consumir a bebida, Chris experimenta um efeito estranho, em que sua mente aparentemente é transportada para um lugar que se assemelha a um mundo alienígena. Em seu estado alterado, ele confronta os seres que ele acredita terem levado sua mãe, expressando sua raiva e tristeza reprimidas. O ritual conclui e Chris e Emily acordam neste quarto deitados em uma cama, sentindo-se fracos pelos efeitos da bebida. O documentarista se questiona se Emily ficaria bem. Ela então sugere consultar o velho que fez o ritual. No entanto, suas esperanças são frustradas quando o velho informa que o ritual foi mal sucedido e que o céu agora está aberto para os alienígenas, seja lá o que isso signifique. Com raiva dessa palhaçada, Chris reage fortemente e Emily tenta acalmá-lo, levando-o para longe do velho. Eles deixam o local visando voltar para casa, e enquanto dirigem pelas estradas escuras e silenciosas, de repente uma luz brilhante aparece na estrada à frente. Assustado, Chris para o carro. Emily e Branch o instigam a atravessar aquela luz com o automóvel, mas quando Chris tenta ligar o motor, o carro não responde. Em meio à confusão e ao medo, uma figura sombria se aproxima deles, quebrando violentamente as janelas. O encontro aterrorizante os deixa inconscientes. Chris é o primeiro a recuperar a consciência, mas para sua surpresa, o homem confronta Chris sobre seu documentário que visava desmentir abduções alienígenas. Ele revela que as abduções são encenadas como parte de um esquema para forjar encontros com seres extraterrestres. O homem se prepara para injetar Chris com uma seringa, esperando apagar a memória dele e dos outros. No entanto, o protagonista consegue se libertar e em seguida desamarra Emily e Branch. Eles escapam apenas para se deparar com um penhasco íngreme, onde parecem estar totalmente encurralados. Os bandidos aparecem, mas de repente uma nave misteriosa surge. A visão surpreende a todos, incluindo os sequestradores. A nave parece exercer certo controle sobre os bandidos, só que nisso Emily é abduzida e Chris acaba indo junto dela porque ele se agarra a ela no momento crítico. Quando abre os olhos novamente, Chris se vê dentro da nave alienígena, deitado em uma maca misteriosa da qual não pode sair. Em meio à paisagem surreal, ele avista Emily deitada próxima a ele. Quando Emily acorda, ela se concentra e remove um dispositivo preso ao pescoço dela. Assim ela consegue libertar a si mesma e Adam. Junto, os dois começam a andar por este ambiente misterioso. Chris e Emily encontram os alienígenas cuja aparência corresponde às descrições dadas por aqueles que afirmavam terem sido abduzidos. Os alienígenas se revelam como sendo humanos mais evoluídos. Eles explicam que suas intenções com os humanos envolvem abduzi-los e apagar suas memórias dolorosas como um experimento para ver se podem alterar o curso do futuro. Confrontado com essa revelação, Chris exige saber por que eles realizaram essas abduções. Em resposta, os alienígenas mostram a ele imagens de seu 7º aniversário, a última vez que viu sua mãe. O vídeo revela uma verdade surpreendente.
Não foi a mãe de Chris a pessoa a ser abduzida naquela ocasião, e sim ele mesmo. O protagonista não entendia como isso era possível. Emily, por sua vez, afirma aos alienígenas que eles não são mais necessários e implora para deixarem eles irem embora. O encontro termina e então Chris e Emily se veem novamente na estrada. Brent estava lá também gritando que nem um maluco. Chris e Emily se beijam e o filme termina com uma reportagem na qual é dito que indivíduos de uma seita maluca, que falsificava abduções alienígenas para ganhar dinheiro das pessoas, tinham sequestrado Chris, Emily e Brent, já que estes poderiam expor o esquema dos criminosos. Na reportagem é dito que o relato de Chris e Emily sobre terem sido abduzidos poderia ser uma alucinação causada por drogas. Ainda assim, o cético documentarista pensava outra coisa. Para ele, tudo aquilo aconteceu de fato. Quer dizer, os alienígenas, a abdução e tudo mais. Bom, e assim acaba a história do filme. Se você chegou até aqui e ainda não deixou seu like, faça isso porque ajuda demais. Também se inscreva no canal e comente para ajudar no engajamento. Comente, por exemplo, se você acredita em vida alienígena. Eu, por exemplo, até acho que pode existir, mas duvido que sejam capazes de nos visitar. A maioria das histórias que eu vejo de avistamento, abduções ou coisas do tipo são histórias que, se você investigar a fundo, sempre vai ter uma resposta que desmente a coisa toda e é muito mais plausível. Por isso, inclusive, eu parei de pesquisar sobre essas coisas. É decepcionante. Mas enfim, por este vídeo é isso. Nos vemos no próximo e tchau.